Eu vou iniciar uma série de vídeos aqui no canal falando sobre algumas profissões, de preferência compartilhando vídeos de profissionais da área, falando sobre prós, contras, características que o profissional precisa ter para poder trabalhar nessa profissão e como que está o panorama de mercado, enfim. Aí vai depender da característica do vídeo que a gente compartilhar e das peculiaridades da profissão. E hoje a gente vai começar com corretor de imóveis. Eu encontrei um vídeo aqui interessante do canal Os Irmãos Vilar. O título do vídeo é Vale a pena ser corretor de imóveis em 2026? Deixa eu compartilhar aqui e vamos reagir a esse vídeo. Vale a pena ser corretor de imóveis em 2026? Fala família, Vinícius lá na área. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, para vocês pensarem. Se você que está na profissão pensa em continuar, ou se você foi convidado, está pensando em ser, se vai valer a pena ou não, tá? E aqui eu vou ser bem sincero e realista com vocês. Eu vou falar os prós e os contras da nossa profissão. Esse cara tem a voz bem familiar para mim, parece de algum dublador, não parece? Iniciando claramente pelos contras, para já bater na cabeça de vocês, para vocês verem se realmente é isso que vocês querem para a vida de vocês. Se vocês estão se metendo numa furada, numa roubada. Ah, lembrei. Tô aqui pensando. Ele lembrou a voz do Bob da família Dinossauro, não parece? Para quem é das antigas, lembra da família Dinossauro. É algo positivo para você, fechado? Mas não esqueça, se você é Team Vilar, já deixa o like na confiança. E se você é novo aqui, caiu de gaiato, vê o vídeo até o final. Se fizer sentido, se você gostar, aí sim, você deixa o like. Vou dar uma acelerada aqui. Ter outros conteúdos como esse, fechado? Então vamos lá. Primeiro contra da nossa profissão, não tem CLT. Se você quer ter o vale refeição, o vale transporte, o salário todo dia 5, esquece. Isso não existe na nossa profissão. E é até por isso que a maioria dos especialistas dizem que você tem que ter. Se você quer ingressar como corretor de imóveis, você tem que ter pelo menos uma reserva de emergência de 1 ano. Eu acho um absurdo, tá? Sendo bem sincero, se eu fosse ter que ter uma reserva de emergência de 1 ano? Isso é um exagero, tá? Precisa de 1 ano de reserva de emergência para você iniciar uma profissão como corretor de imóveis. Mas é bom ter uma reserva. Sempre é bom ter reserva de emergência, né? Mas 1 ano é muita coisa. Reserva de 1 ano para ingressar como corretor, eu nunca seria corretor de imóvel. Quando eu fui ingressar na profissão, eu trabalhava como vendendo material de informática e todo o dinheiro que eu conseguia lá só custeava minha faculdade. Surgiu ali aquela campanha tradicional, venha ser corretor de imóveis, ganhe de 5 a 25 mil ao mês e só precisa ter ensino médio. E eu fui. E se eu não embarcasse de cabeça, se eu não desse ao INPE, eu não estaria onde eu tô hoje. Então, essa história de você ter uma reserva de emergência, sinceramente, eu sou totalmente contra. Eu acho que... Se a pessoa ela vai entrar numa profissão que ela depende de venda para poder faturar, ela tem que entrar de cabeça, ela tem que ir para valer mesmo. Você, como diria Agostinho Carrara, se você quiser comer cocada, tem que ralar o coco. Você, se quiser ingressar realmente como corretor, você tem que vestir a carapuça de corretor e acabou. Não existe um plano B. Vai ser a corretagem como plano A, aí sim, você vai ter sucesso. Outro contra, você vai trabalhar todo dia. Por que você vai trabalhar todo dia? Não necessariamente você tem que ir fazer as visitas todos os dias, não necessariamente você tem que ir no plantão todos os dias, mas é inevitável que você vai ter o teu telefone exposto, você vai ter o teu Instagram, o teu Facebook, todas as suas redes sociais vão estar expostas e as pessoas vão entrar em contato com você. A decisão de atender ou não é sua. O que eu recomendo é atenda, e se possível quanto antes, porque cliente esperando... Mas sim, você tem essa desvantagem. Você vai ser procurado a todo momento. Já teve casos de eu receber ligação da madrugada. Sinceramente, isso pra mim é o cúmulo absurdo, mas isso existe e vocês terão que lidar com isso se quiserem ser corretores de imóveis. Para ser corretor de imóveis, você precisa ter o curso técnico de ações imobiliárias, o nosso famoso TTI. E sendo muito realista, nenhum curso te prepara para o que de fato é a sua profissão. Todos esses cursos são somente, me desculpa, Cresce, sei lá como é que você pronuncia nessa cidade, mas nenhum curso de técnico de ações imobiliárias ensina de fato o que é a profissão. Nenhum. Você vai aprender, sabe como? Ou na prática, ou com algum mentor. Não tem outra alternativa. Tá igual carteira de motorista que você aprende de verdade quando tá na rua dirigindo. Agora, algo que é bem notório, a gente percebe que, assim como outras profissões, a profissão de corretor de imóveis passou por muitas mudanças e rejuvenesceu também. Temos visto pessoas numa faixa etária de 30 anos sendo corretor de imóveis. Eu me lembro, por exemplo, quando eu aluguei uma kitnet em 2009, quando eu trabalhava lá em São José dos Campos. Eu lembro até hoje da imobiliária Prosperidade o nome. E só tinha senhores, né, senhores mais velhos na imobiliária. Era bem um estilo de corretor. Eu brincava que se tinha duas profissões assim que você chamava a pessoa pelo sobrenome, era policial e corretor de imóveis, porque lá dentro da imobiliária, aqueles corretores lá você chamava um de Oliveira, outro de Santos. Era uma característica. Hoje em dia já não é mais assim. O corretor de imóveis, ele está muito dentro do mundo digital. Hoje, se eu quero ver apartamento, casa ou algum escritório comercial,
pesquisar aqui na internet, adoro fazer isso, eu sigo vários corretores no Instagram, e lá a gente vê que o corretor ele precisa estar apresentável, bem vestido, tem muitos corretores aí que são fitness, enfim, ele tem uma preocupação com a imagem, ele precisa falar bem e, logicamente, precisa saber um pouco mais sobre marketing digital, como ele vai demonstrar aquele imóvel. A gente também vê uma necessidade hoje em dia com a inclusão da informação. As pessoas conseguem pesquisar muito bem seus acabamentos, o que ele deseja de marcenaria, de piso, pedras e por aí vai. O corretor ele precisa ir além daquela informação que o cliente facilmente consegue pesquisar aqui na internet. Ele precisa ter um conhecimento mais avançado de acabamentos dentro de imóvel. É o meu pensamento. Mas vamos lá, estou falando muito já. No nosso mercado, no nosso cenário, as informações são escassas. Quem sabe muitas das vezes não quer nem passar as informações, até porque não quer criar concorrência. E os que querem passar, logicamente, querem ganhar um pouco a mais em cima disso, e tá tudo bem, desde que vale a pena realmente o conteúdo que você adquirir. Agora, eu vou te falar, até anotei aqui, as principais falas negativas que você vai ouvir. É sério, e realmente é verdade, tá? Falta de ética, sim, você vai passar por isso. Embora tenha em todas as profissões, na nossa, como corretor de imóveis, a falta de ética perante a outros corretores, principalmente corretores que não sabem bem sobre a própria profissão, é muito comum a falta de ética. Infidelidade dos clientes, sim, a infidelidade dos clientes, mesmo você sendo um corretor excepcional, entende tudo, tem clareza, empatia, você está suscetível à infidelidade dos clientes. Eu não sei se a palavra é infidelidade, né? Mas o cliente, ele precisa ser fiel ao corretor, né? Mas enfim, vamos lá. Porque muitas das vezes tem um outro corretor que vai vender o preço e às vezes nem é a realidade, não condiz com a realidade daquele valor, e a pessoa vai começar a ir atrás do preço do outro em vez de você. Isso acontece em todos os casos. Eu duvido que um corretor de muito sucesso não tenha passado por isso, mesmo ele sendo excepcional. Você vai pagar para trabalhar, e isso você vai ouvir da sua família. Aí é inevitável, realmente, você tem que investir, por muitas das vezes você vai ter que ter o seu translado, né? Você vai ter que ter o seu transporte, não é custeado por ninguém, você vai ter que dar a sua cara a tapa, a sua alimentação. Uma característica que eu percebo também do corretor hoje em dia é que antes ele ficava muito dependente da figura da imobiliária em si. Hoje a gente percebe que o corretor, a figura do corretor, ela tem uma força muito grande também. Não sei se vocês concordam comigo. Até que você de fato faça a venda e aí sim você começa a ter os seus retornos. Então você vai ouvir isso. Eu ouvi até mentira da minha mãe. Ela falou, pô filho, isso é bonito, pelo menos vai vender na loja. O início da profissão foi um pouco difícil. Eu passei inclusive 3 meses, essa realidade que eu passei, nenhum outro corretor meu passou. Mas eu passei 3 meses sem ter uma venda. Então eu paguei para trabalhar durante 3 meses. Mas a partir do momento em que eu fiz minha primeira venda, eu nunca mais fiquei sem vender. Então vocês têm que colocar, como eu falei no início do vídeo, cada pulso de corretor de imóveis. E dá o... Então, nosso amigo Bob aí da família Dinossauro... Desculpa. Falou que não precisa dessa reserva de emergência de 1 ano, mas vendeu em 3 meses. Então, dá para se ter uma ideia aí. Como ele falou aí, teve que ir para o all-in, né? Teve que mergulhar de cabeça na profissão. Uma reserva de emergência aí de pelo menos 4, 5 meses no mínimo é importante e necessário. Recado super rápido, se você está gostando do vídeo, deixe seu like para o YouTube entender que o vídeo é legal e espalhar pela plataforma. Inscreva-se também no canal e ative o sininho. Nosso canal está no comecinho e a gente quer que ele cresça bastante para a gente fazer várias reações, conversar sobre vários assuntos, enfim, para você que quer uma companhia aqui no YouTube. Vamos voltar pro vídeo. Se vocês de fato quiserem seguir nessa profissão, beleza? Por último, gente, antes de começar a falar os prós, você tem que se autoanalisar. A vida de um corretor de imóveis, tal qual um empreendedor, empresário, você vai ter que ver o que mais faz sentido para você. Você preza mais a sua liberdade ou você preza mais a sensação de segurança? Se você preza mais a sensação de segurança, não vale nunca a pena ser corretor de imóveis, porque a sensação de segurança para você vai ser só depois. Mas isso é para toda profissão, que você vai trabalhar por conta. Por exemplo, trabalho com consultoria, com venda de infoproduto, tem jeito. A sensação de segurança, ela é constante. Eu sinto isso desde 2020, quando eu deixei de ser CLT. Eu vivo essa realidade já tem um tempo. Você faturar muito e conseguir guardar. Se você não chegar nesse patamar, você sempre vai se sentir inseguro. Então você tem que se analisar. Você é uma pessoa mais voltada para o empreendedorismo ou você é uma pessoa com a mentalidade mais de CLT? Essa resposta só você pode ter. Eu vejo que não importa. Eu já tive corretores aqui, passaram por mim, seja na minha empresa ou em outras imobiliárias que eu trabalhei, tinha pessoas que mesmo tendo resultados excepcionais, não conseguia largar o vício que é a profissão com CLT. E tá tudo bem. Eu acho que existem essas duas mentalidades, existem esses dois tipos de pessoa. E você tem que se analisar. Qual tipo de pessoa você é? Se você é uma pessoa que quer a segurança a todo custo, não embarque nessa profissão. Com todo carinho. E um detalhe. Achei legal o raciocínio dele. Ele não está atribuindo quem tem mentalidade de CLT a mediocridade, a aceitar pouco. Não é isso. É uma mentalidade mesmo, é aquela segurança. A gente, quando está inseguro, a gente pensa muito
puxa vida, se eu tivesse empregado, eu tava mais tranquilo. É lógico que vai ter aí os gurus, ou sei lá, quem aí da internet pode falar assim para você: o cara pode acordar determinado dia e pode te mandar embora. Não é assim. Então é legal o raciocínio dele. Às vezes é uma mentalidade, não é sobre pensar pequeno, pensar grande. Não, às vezes é a característica da pessoa mesmo. Como ele falou, até pessoas que têm resultados incríveis têm essa mentalidade. É uma análise que ele não julgou. Nosso amigo Bob. Sabe quem que ele tem a voz igual também? É o mesmo dublador? Vocês assistiram Death Note? O Light Yagami é o mesmo dublador. Bem legal o Death Note. Se você é corretor iniciante, muito provavelmente você está no mercado de lançamento. A maioria das pessoas iniciam nesse mercado. E eu tenho um e-book especial para vocês entenderem como funciona esse jogo. E aí sim, mesmo que você não tenha a experiência, mesmo que você não tenha a expertise, mesmo que o seu gerente não te dê conselho, tem lá o nosso e-book para te profissionalizar e ainda você pode... CTA dele aí, galera. É isso. Vamos junto, é só clicar no link aqui embaixo ou em qualquer lugar dessa tela. E agora, vamos aos prós da nossa profissão. E o pró, mais pró de todos os pró, é qual outra profissão que você, apenas com o nível técnico, consegue um salário de médico juiz? Bom, eu desconheço, mas a profissão de corretor de imóveis, sim, isso é possível. E mesmo que você não alcance esse salário, eu vou te dizer a média dos corretores aqui. A gente montou uma operação com corretores em janeiro, meio de janeiro de 2025. E a média salarial dos corretores aqui ficou em 5.700 e alguma coisa. Sinceramente, 5.700 e alguma coisa somente com nível técnico de pessoas que nunca tinham trabalhado nessa profissão. Nenhum deles veio já sabendo que era corretor previamente. Outros saíram no zero, não era Uber, outro era entregador, o outro tava só fazendo faculdade e conseguiram galgar essa média. Uma média, tá? Não tô falando do melhor salário, de quem fez o melhor salário ao longo do ano. Tô falando da média salarial dos corretores. E eu te pergunto, você conhece alguém com nível técnico iniciando na carreira já com essa média salarial? Então, esse é um ponto a se pensar. Realmente a profissão, se você encarar com verdade, vontade, de fato, vestir a carapuça, sou corretor, e trabalhar com afinco aquilo, te digo mais, se você trabalhar como corretor do mesmo jeito que você trabalha se você fosse CLT, você vai deslanchar pelo menos um salário muito mais agradável que a maioria dos brasileiros você vai ter. Segundo ponto muito positivo, a liberdade de horário. Você monta o seu próprio horário. Apesar de eu sempre considerar que no início da profissão você tem que atuar exatamente como um CLT faria, de 9 às 18, ali com afinco, sempre pensando em alguma coisa pra fazer, você vai chegar num patamar da sua carreira, e eu, quando eu falo patamar, não é daqui a 5 anos, depois de 4 meses, você vai estar provavelmente já pré-estabelecido, você vai conseguir ter liberdade de, sei lá. Sabe que essa história de você estar trabalhando sempre se você empreende, as pessoas costumam fazer uma comparação com a lógica do CLT. Ele citou aí que no começo é bom trabalhar como se fosse CLT. Na verdade, assim, no horário comercial que o CLT trabalha, o empreendedor ele também trabalha. Mas a lógica dele é completamente diferente. Você sempre está pensando em trabalho, sempre está preparado para atender alguém, sua cabeça muda, sua mentalidade muda. Então é sempre interessante a gente não fazer isso comparando com a lógica do CLT, em que você sai do seu trabalho ali no horário comercial e desliga dele. O empreendedor não. Ele falou aí sobre você tirar folga, tirar dias, quiser viajar durante a semana, você pode fazer isso. Porém, mais do que você tirar uma folga, férias, quando você quiser ou puder, é você poder ir no médico durante o horário do expediente, né? Às vezes é um médico com agenda cheia e você consegue um horário flexível numa agenda vazia, entendeu? Você conseguir levar o seu filho na escola, você conseguir fazer coisas do dia a dia que você não faria se estivesse preso a uma CLT. Então é isso que é muito importante. Você consegue, nessa flexibilidade, ter uma qualidade de vida melhor e também pode ajudar quem está próximo. Eu recentemente mesmo... Desculpa, o telefone tocou. Eu recentemente mesmo tive que pegar os meus sobrinhos da escola porque o meu irmão não pôde. O meu irmão trabalha como CLT, aí ele estava ocupado com algumas atribuições lá e pediu para eu buscá-los na escola. Então eu consigo ajudar o meu irmão. Meu irmão mora aqui perto, mas é isso. Vamos continuar o vídeo. Fazer uma viagem numa quarta-feira, voltar na sexta, porque você pode. Ninguém é dono do teu horário. Você faz o seu horário. Você vai poder, por exemplo, num contrafluxo ali, sei lá, em maio, fazer uma viagem pro Chile. Você pode. Você é corretor. Você tem essa autonomia. Então, esse é um outro ponto muito positivo na nossa profissão. E eu vou te falar que esse ponto positivo pra mim, é muito importante, porque se vocês viajarem ou se vocês forem em lugares em baixa temporada, muito melhor. O tratamento é o mesmo, só que muito menos gente. Então, é bom. Outro ponto positivo é o reconhecimento. Quanto mais você exerce a profissão e quanto mais você fideliza isso, as pessoas começam a te reconhecer e te valorizar pelo profissional que você é. Não sei se isso pra você é importante pra mim, né? Então, o reconhecimento dos familiares, dos amigos, e mais engraçado ainda é ver os que eram negativos quando você ingressou na profissão e hoje, ao ver você estabelecido nela, te valorizarem. É uma vitória e eu gosto muito disso. Você também, na nossa profissão, um outro ó, é a liberdade geográfica, em partes, tá? Você pode, de fato, fazer as suas ligações, suas publicações, a falar, atender os seus clientes em qualquer lugar do país, do mundo. Mas na hora de você fazer a visita, muito provavelmente ele vai querer que seja fisicamente, então você vai... Isso não é
exatamente uma liberdade geográfica, né? Mas você consegue expandir um pouquinho a sua geografia. Eu acho que isso é importante. Tem que estar lá, beleza? É isso. Espero que vocês tenham... Às vezes, na cidade ao lado, você consegue ter um imóvel mais interessante do que um perto de você. Talvez beneficie no seu entorno você trabalhar de uma maneira mais qualitativa, com bons imóveis, trabalhando a divulgação deles sempre, entendeu? Você poder divulgá-lo pela internet e as visitas ser algo extremamente direcionado. Não a pessoa conhecer como é o imóvel, ter uma ideia daquele imóvel na visita. Antigamente era assim, a gente tinha uma ideia do que era o imóvel na hora da visita. Agora não, agora você vai fazer uma visita, você já sabe como é que é o imóvel. Então essa liberdade geográfica é mais ou menos assim. No momento que você pega o seu carro para ir no imóvel, a pessoa já sabe, não precisa você ficar indo e voltando. Você já vai com algo iniciado. Talvez seja mais ou menos nesse sentido. Gostado, se curtiu, não esqueça de É isso, o vídeo acabou. Reagimos ao vídeo aqui do nosso amigo do canal aqui da corretora, Vilar. Deixa eu ver aqui, o canal é o canal Os Irmãos Vilar, eu me inscrevi aqui. E vou deixar o link do canal aqui na descrição. Aí vocês dão uma olhada, dão uma reagida lá no vídeo, comentem o vídeo do nosso amigo, muito bacana. E nós vamos trazer mais vídeos sobre esse assunto de profissões aqui que eu acho muito legal. Tá bom? Valeu!